Meu nome é Etta Barnes. Tenho 37 anos e sou major do Exército dos Estados Unidos. Esta história começa com a verdade nua e crua de como a traição funciona. Depois de usar todas as minhas economias, $75.000, para pagar o casamento luxuoso da minha irmãzinha, ela me olhou de cima a baixo e disse: "Este é um evento da sociedade de Newport, não uma festa de quartel. Você está me envergonhando. Saia antes que minha nova família te veja." Mas minha irmã cometeu um erro de cálculo crítico. Ela se esqueceu de que não estava dispensando um irmão. Ela estava dando uma ordem a um oficial de campo. Naquele momento, a força das suas palavras se aguçou e se tornou uma clareza tática. Se você já se sentiu pequeno pela pessoa que você passou a vida apoiando, por favor, clique em curtir para que eu saiba que não estou sozinho. E antes de contar o que fiz em seguida, digite a palavra justiça nos comentários. Veja, eu construí minha vida na honra e no dever, enquanto minha irmã Sarafina construiu a dela nas aparências. Durante anos, eu fui sua rede de segurança. Naquela noite, aos seus olhos, eu me tornei uma mancha que ela precisava remover, e ela estava prestes a aprender o que acontece quando você encurrala um soldado. O ar dentro do pavilhão Joyride Tides estava impregnado do cheiro de dinheiro, uma mistura de perfume caro, água salgada do Atlântico e milhares de lírios brancos. Um quarteto de cordas tocava suavemente em um canto, suas notas se misturando às risadas educadas da elite de Newport. Lustres de cristal derramavam luz sobre pisos de mármore polido, refletindo as joias e os sorrisos dos convidados. Tudo era uma fantasia impecável e orquestrada de riqueza. Tudo era exatamente o que meus $75.000 tinham comprado. Senti uma onda de orgulho pelo meu elegante vestido azul escuro. Senti que tinha feito certo por ela. Eu dei à minha irmãzinha o conto de fadas com que ela sempre sonhou. Segurando uma pequena caixa de veludo azul, naveguei pelo mar de seda e smokings, oferecendo acenos agradáveis a estranhos. Encontrei-a perto das grandes janelas com vista para a água iluminada pela lua, uma visão em renda branca. Meu marido Gideon, um homem cuja força silenciosa é minha âncora, estava um passo atrás de mim, sua presença uma promessa silenciosa de apoio. "Sarafina", comecei, com a voz afetuosa. "Tenho uma coisa para você." Cliquei para abrir a caixa, revelando o broche de safira aninhado em cetim branco. Não era chamativo, mas não tinha preço para nós. Foram as nossas mães e as mães dela antes dela. Um pedaço da nossa história. "É algo seu, Blue." Eu parei de falar. Ela não olhou para a caixa. Em vez disso, ela levantou uma única mão bem cuidada, com a palma voltada para mim. Não foi um gesto gentil. Foi um sinal firme e impessoal para Alt, uma ordem. Seus olhos, do mesmo azul da safira, eram tão frios quanto o oceano lá fora. Naquele instante, o ar festivo entre nós se cristalizou em uma camada de gelo. Senti a mão de Gideon pousar levemente na parte inferior das minhas costas, uma pressão sólida e silenciosa. Ele viu o muro subir também. Um muro pelo qual paguei e que agora não me era mais permitido atravessar. Seus olhos começaram uma jornada lenta e deliberada para baixo. Foi uma inspeção clínica, um reconhecimento hostil do meu ser. Elas viajaram do meu rosto, passando pelos meus brincos de pérolas simples, descendo pelas linhas limpas do meu vestido, até meus saltos sensatos. Era uma avaliação criada para desvalorizar uma pessoa, para pesar seu valor em uma escala estrangeira e considerá-lo insuficiente. Quando seu olhar retornou ao meu rosto, ele continha uma expressão de profunda decepção teatral, como se minha presença fosse um erro social. Sua voz era um sussurro baixo, afiado como uma navalha, feito para cortar profundamente. "Este é um evento da sociedade de Newport, Etta. Não uma festa de quartel." As palavras me atingiram como um tapa físico. Uma festa no quartel. Ela pegou meu mundo, a fonte do meu orgulho, minha carreira e a honra pela qual eu vivia e transformou tudo em uma calúnia. A frase pairava no ar, venenosa. Foi uma demissão não apenas minha, mas de todos os soldados que vestiam o uniforme. "Você está me envergonhando", ela acrescentou, com os lábios se curvando em puro desprezo.
Meu olhar passou rapidamente por seu ombro. Do outro lado da sala, vi sua nova sogra, Eleanor Vance, a matriarca indiscutível do antigo círculo financeiro de Newport, nos observando com um sorriso fraco e cruel. Ela se inclinou e sussurrou para a mulher ao seu lado, que me olhou com desgosto, como se tivesse notado uma mancha na toalha de mesa. O sussurro da senhora Vance foi ouvido apenas o suficiente. Eu disse ao meu filho: você não deveria se misturar com esse tipo de família. As palavras confirmaram tudo. O insulto não foi só de Sarafina. Foi o veredito do mundo inteiro. Eu não era apenas uma irmã mais velha. Eu era um fardo social em sua tela perfeita. O mundo que eu havia comprado com missões solitárias e salários economizados tinha acabado de me declarar indigno. A humilhação queimava em minhas bochechas. Uma onda de calor que lutei para controlar com pura força de vontade. Então veio o comando final, sua voz desprovida de emoção, monótona e clínica. Saia, ela disse. Saia antes que minha nova família veja você. Minha nova família. Com essas 3 palavras, ela cortou uma vida inteira entre nós. Sua motivação era clara. Eu não era mais da família. Eu era uma ameaça ao seu novo status social. Ela tinha feito sua escolha. O ar saiu dos meus pulmões. Cada longa viagem na poeira do Afeganistão, cada férias perdidas, cada dólar enviado para casa para emergências. Tudo evaporou em seu julgamento frio. Percebi com uma clareza nauseante que eu não era irmã dela. Eu fui um sacrifício no altar da ambição dela. A mão de Gideon moveu-se para o meu cotovelo, seu aperto firme. Em seus olhos, não vi piedade, apenas respeito e uma raiva controlada que refletia a minha. Vamos, ele murmurou, com a voz grave. Fechei a caixa de veludo com um estalo. O clique ecoou no silêncio da minha mente, um som definitivo que marcou um fim. Nós nos viramos como um só. Minha postura se endireitou, meus ombros se endireitaram. O barulho dos meus saltos no chão de mármore era agudo e rítmico. Não foi o arrastar de pés derrotado de uma vítima. Era a cadência medida de um oficial executando uma retirada tática de uma posição indefensável. Caminhamos pelo salão opulento, passando pelos rostos sorridentes e pelas taças de champanhe tilintando, uma dupla silenciosa e disciplinada. Ninguém percebeu. Para eles, éramos apenas convidados saindo de uma festa. Eles não tinham ideia de que uma guerra havia sido declarada. A jornada até a grande entrada pareceu uma milha. Cada passo foi um esforço consciente para manter a compostura. Meu treinamento começou, compartimentado, com foco na missão. A missão agora era a extração. No manobrista, Gideon pegou as chaves do nosso sedã Ford, um forte contraste com a fila de Mercedes e BMWs que nos aguardavam. Ele abriu a porta do passageiro e esperou até que eu estivesse sentado antes de fechá-la com um baque forte, isolando-me do mundo que estávamos deixando para trás. Ele entrou no lado do motorista e não ligou o motor. Ele apenas ficou sentado ali, o carro em silêncio. O som distante do quarteto de cordas atravessava o vidro, uma lembrança irônica da noite que eu havia orquestrado. Então ele se virou para mim. Ele não olhou para a irmã, mas para o soldado. Sua voz era calma, firme e isenta de qualquer sentimento. Era a voz de um profissional se dirigindo a outro, reconhecendo a batalha sem se deter na ferida. Ordens, Major. Gideon não ligou o carro. Ele não me pressionou para responder à sua pergunta. Ordens, Major. Pairavam no espaço silencioso entre nós, não como uma exigência, mas como um reconhecimento. Um oficial não emite ordens sem informações. Antes de contra-atacar, você deve primeiro avaliar o inimigo e o campo de batalha. O ataque no casamento não foi uma escaramuça aleatória. Foi o ápice de uma longa campanha travada contra mim. Minha mente, treinada para uma análise estratégica, começou a reunir os dados, construindo um mapa da exploração da minha irmã. Acabamos em uma pequena cafeteria na Tempe Street. Os históricos paralelepípedos do lado de fora estão úmidos com a névoa do mar. O calor do café contrastava fortemente com o frio que se instalou em meus ossos.
Segurei uma caneca fumegante de café preto, deixando o calor penetrar em meus dedos dormentes. Gideon sentou-se à minha frente, sua presença como uma torre de vigia silenciosa, dando-me espaço para processar. As memórias não vieram como uma enxurrada, mas como uma série de instantâneos claros e contundentes. Evidências de um passado que eu intencionalmente interpretei mal. A primeira rachadura apareceu quando eu tinha 19 anos. Eu estava em casa na minha primeira licença do treinamento básico, orgulhoso e satisfeito com meu primeiro salário de verdade. Dentro havia um bônus de $200 por pontaria. Eu me senti como um milionário. Sarafina tinha 10 anos, uma coisinha pequena com olhos arregalados. Ela queria uma bicicleta nova, uma vermelha brilhante do catálogo da Sears. Tirei uma nota novinha de $100 e entreguei a ela, com o coração transbordando de orgulho fraternal. Vá pegar sua bicicleta, eu disse a ela. Alguns dias depois, perguntei onde era. Mais tarde naquela semana, descobri por meio de um filho do vizinho que não havia bicicleta. Sarafina usou o dinheiro para levar as garotas mais populares da sua série para comer pizza e sorvete na sorveteria de Newport. Ela havia comprado seu lugar no grupo deles. Quando a confrontei, ela não demonstrou remorso. Ela era desafiadora. Era um investimento na minha posição social, ela disse com o pragmatismo assustador de um invasor corporativo. Você não entenderia. Eu ignorei isso quando criança, cego pela ambição de uma criança de 10 anos. Agora vejo como era. A primeira transação em que meu amor foi convertido em sua moeda social. Outra lembrança veio à tona, mais fria e nítida. A nevasca histórica de 2011. Eu estava em uma breve viagem de 72 horas saindo de Fort Bragg. A neve caía em camadas ofuscantes, enterrando a Nova Inglaterra. Nossa mãe, que morava sozinha em Middleton, me ligou. Sua asma estava piorando muito, seu inalador de emergência estava vazio. As estradas estavam oficialmente fechadas, mas mesmo assim entrei no meu carro. Passei 3 horas aterrorizantes em estradas secundárias perigosas e sem pavimentação, com meu carro ameaçando cair em uma vala. Quando finalmente a alcancei, sua respiração era um assobio superficial e desesperado. Liguei para Sarafina. Ela era estudante na Universidade Brown, em Providence, a menos de 1 hora de distância, com tempo bom. Sara, implorei. Mamãe não está bem. Você pode, por favor, vir até aqui e ficar com ela por algumas horas. Preciso voltar. A linha ficou em silêncio antes que ela suspirasse, um som de puro aborrecimento. Tenho uma festa hoje à noite. Além disso, está congelando lá fora. Ela disse isso de forma tão casual, como se eu tivesse pedido uma tarefa menor, não para ajudar a salvar a vida da nossa mãe. Nossa mãe poderia ter morrido, tudo por causa de uma festa de faculdade. Eu também expliquei isso. Ela é jovem, egoísta e não entende a mortalidade. Mas não foi isso. Foi uma escolha calculada. O prazer dela valia mais que a vida da nossa mãe. A lembrança que mais me envergonhou, transformando o café no meu estômago em ácido, foi o incidente do GoFundMe. Fui destacado para o Iraque em Cobb Speaker. O trabalho era extenuante, os dias longos, com a poeira e a tensão de uma zona de guerra. Certa manhã, recebi um link de Sarafina para uma página do GoFundMe que ela havia criado. Apresentava uma foto de um soldado e uma história de cortar o coração sobre um veterano local ferido que precisava de ajuda com contas médicas. Foi escrito com maestria, atingindo todas as notas certas de patriotismo e sacrifício. Ela me enviou sabendo que eu compartilharia, e eu compartilhei. Fiquei tão orgulhoso de sua suposta abnegação. Doei $2.000 do meu pagamento de combate. Enviei o link por e-mail para todos da minha unidade, desde o meu CEO até os soldados mais jovens. Essas não eram pessoas ricas. Eles eram soldados que enviavam a maior parte de seus salários para casa. Mas eles deram. Eles deram o que podiam, acreditando que estavam ajudando um dos nossos. Nós arrecadamos mais de $10.000.
Foi meses depois, no interior do estado, que descobri a verdade por acidente. Um conhecido em comum mencionou a nova bolsa Birkin de Sarafina. Eu sabia quanto custavam. Quando perguntei como ela conseguia pagar, ela apenas sorriu. O veterano ferido nunca existiu. O dinheiro tinha ido para aquela bolsa. Ela usou meu amor pelo meu país, meu respeito pelos meus companheiros, e a generosidade deles para comprar um símbolo de status. A humilhação foi profunda. Ela não só roubou meus amigos como também me tornou cúmplice. O incidente resultou em uma repreensão informal do meu CEO por não verificar as informações, uma pequena, mas permanente mancha no meu histórico perfeito. Gideon estendeu a mão sobre a mesa e colocou a dela sobre a minha. Seu toque era quente e me acalmava. Há algo que eu nunca te contei, ele disse, em voz baixa. Meus olhos encontraram os dele. Alguns anos atrás, no Natal, ouvi-a ao telefone com uma amiga. Eu não estava tentando ouvir. Ele fez uma pausa. A amiga dela deve ter perguntado por você. Ouvi Sarafina rir e dizer, ela é ótima com todas essas coisas do exército, mas é tão ingênua na vida real, totalmente fácil de lidar. Pense nela como meu fundo de investimento pessoal e muito seguro. A última peça encaixou no lugar. Um fundo de investimento. Um tolo ingênuo. Isso era tudo o que eu era para ela. Um caixa eletrônico ambulante uniformizado, cego demais pela lealdade para enxergar a verdade. A vaga tristeza que eu sentia começou a se solidificar em uma raiva fria e dura, uma fúria glacial. Não era do tipo quente e explosivo, mas do tipo lento e violento que esculpe cânions. Eu não era apenas um benfeitor. Eu era um alvo. Eu não era apenas uma irmã. Eu era uma piada. Olhei pela janela para o céu cinzento de Newport. Minha mente finalmente está brutalmente clara. Todas as desculpas, todas as racionalizações que criei ao longo dos anos viraram pó. Cada incidente não foi um erro isolado. Era um ponto de dados em um gráfico de manipulação cuidadosamente traçado. Meu cérebro, aquele que o exército treinou para ver padrões e avaliar ameaças, finalmente voltou suas lentes para minha própria vida. A conclusão era inevitável. Eu não estava perdendo uma irmã. Porque a verdade é que eu nunca tive uma. Minha percepção na cafeteria não foi um final. Foi um briefing da missão. A dor e o choque da recepção do casamento foram processados, categorizados e arquivados. Agora a clareza permaneceu. Nas Forças Armadas, quando você é injustamente atacado, você não lamenta, você cria estratégias, você não se lamenta, você age. Minha resposta não seria emocional. Estaria operacional. De volta ao silêncio do nosso quarto de hotel, com os sons fracos do trânsito de Newport filtrando pela janela, olhei para Gideon. A pergunta ordens, Major ainda pairava no ar, esperando para ser respondida. Dei-lhe um único aceno brusco. O tempo para a coleta de informações havia acabado. Era hora de agir. Estávamos invocando o lema da Força Delta: surpresa, velocidade e violência de ação. Sarafina queria um evento da Newport Society. O que ela estava prestes a receber era um ataque logístico de decapitação. Objetivo 1: neutralizar o local. Peguei meu telefone. Meus dedos estavam firmes enquanto eu rolava até o contato do Joyride Tides Pavilion. O gerente de eventos, um homem chamado Richard, respondeu com educação praticada. Não perdi tempo com gentilezas. Minha voz era calma, fria e desprovida de qualquer emoção. Richard, aqui é o Major Barnes. Estou ligando para informá-lo sobre uma quebra material de contrato por parte de sua cliente, a senhorita Sarafina Barnes. O principal benfeitor do casamento de Miller Vance, eu mesmo, fui publicamente expulso do evento pela noiva. Com licença, Major, mas o que? Gaguejou ele, com a fachada profissional se rompendo. Temos um acordo assinado. Você sabe. Interrompi suavemente. E sugiro que você revise a cláusula 7b referente à conduta e ao tratamento do fiador financeiro.
De acordo com essa cláusula, estou exercendo meu direito de rescindir todas as obrigações financeiras restantes com efeito imediato. Todos os pagamentos pendentes ficam cancelados. Você não pode fazer isso. Vamos processá-lo. Isso é loucura. Meu advogado é o do Corpo de Juízes Advogados Gerais do Exército. Eu disse as palavras de forma precisa e ponderada. Você pode direcionar todas as reclamações ao Pentágono. Tenho certeza de que eles estarão muito interessados em uma disputa entre fornecedores envolvendo fundos de um militar. O silêncio do outro lado da linha era absoluto. Era o som de um homem calculando rapidamente o custo de lutar contra o governo dos Estados Unidos em comparação com a perda de receita de uma noite. Ele tomou sua decisão antes mesmo de falar. Entendo, Major. Objetivo concluído. Olhei para Gideon e levantei uma sobrancelha. Ele entendeu imediatamente. Enquanto eu neutralizava o centro de comando, ele cortava as linhas de suprimentos. Ele discou o número do Ocean State Gastronomy, o serviço de buffet. Sua voz, normalmente calorosa e gentil, assumiu o tom duro e cortante do operador de reconhecimento da Força Marinha que ele costumava ser. Este é Gideon representando o pagador do evento Miller Vance. Interrompa todos os serviços imediatamente. Todo o pessoal e equipamento devem ser retirados das instalações em até 30 minutos. Reconhecer. O gerente do outro lado da linha deve ter discutido, porque a expressão de Gideon endureceu. Entendo sua posição, disse Gideon, com a voz ficando perigosamente calma. Por favor, informe seu nome completo. Estou anotando sua recusa em cumprir uma ordem direta do pagador do contrato. Nosso advogado entrará em contato sobre essa violação dos termos de serviço. Enquanto isso, postarei uma análise detalhada minuto a minuto dessa experiência no Yelp, Google, Decknote e todas as outras plataformas que eu encontrar. Ele fez uma pausa. Eu quase conseguia ouvir o homem recuando freneticamente. Sim, disse Gideon finalmente. 30 minutos. Ótimo. Ele desligou. Ao mesmo tempo, eu estava ao telefone com a Belleville Blossoms, a florista. Aqui é o Major Barnes. Estou invocando a cláusula de cancelamento. Sua equipe tem 1 hora para retirar todos os arranjos florais e instalações decorativas do casamento de Miller Vance. O ataque foi síncrono, um ataque duplo à espinha dorsal logística dos eventos. Objetivo 2: desmantelar a atmosfera. A alma de uma festa não é só comida e um salão bonito. É o som, a luz, os momentos capturados. Eles foram os próximos. Disquei o número do conjunto de jazz. O serviço não é mais necessário. Eu disse ao líder da banda. O pagamento final está sendo efetuado agora, conforme nosso acordo de rescisão antecipada. Por favor, desocupem o local. Clique em avançar. O contrato do fotógrafo foi rescindido. Uma taxa de cancelamento será transferida para sua conta dentro de 1 hora. Apague todas as fotos tiradas até agora. Clique. Por fim, a empresa de aluguel que forneceu os lençóis, as cadeiras Chavari e as cortinas que transformaram o grande salão em um espaço de conto de fadas. A cada ligação, eu citava as cláusulas que havia insistido quando assinei os contratos. Eu sempre fui um planejador de contingência. Fazia parte do meu trabalho. Eu não sabia conscientemente que estava me preparando para esse cenário exato, mas o treinamento estava enraizado. Meu dinheiro, meus termos. Cada ligação era um corte limpo e preciso, desmantelando cirurgicamente o sonho de Sarafina. Imaginei a cena, os garçons parando no meio do caminho, os floristas entrando para tirar os arranjos de mesa das mesas, a música parando repentinamente confusa. O conto de fadas estava sendo recuperado aos poucos, dolorosamente, transformando um salão de baile de contos de fadas em um salão vazio e cheio de ecos. Fiz a ligação final e coloquei meu telefone na madeira polida da mesa do hotel. O silêncio em nosso quarto era profundo, durando talvez 10 segundos. Então meu telefone tocou. A tela se iluminou com um único nome, Sarafina.
Fiquei olhando para aquilo, e uma sensação fria de distanciamento tomou conta de mim. Não senti raiva nem tristeza. Não senti nada. Virei o telefone com a tela para baixo sobre a mesa, mas uma prévia de notificação apareceu na tela de bloqueio antes que ela apagasse. Uma mensagem de texto, toda em letras maiúsculas, cheia de erros de digitação. Que diabos você está fazendo? O telefone começou a tocar, uma vibração frenética e insistente contra a madeira. Parou e imediatamente tocou novamente. Outro alerta de mensagem de texto foi emitido, depois outro. Era uma birra digital, a batida frenética de uma criança mimada em uma porta que não se abria mais para ela. Gideon olhou para o telefone vibrando e depois para mim. Um olhar sombrio e sábio estava em seus olhos. A tempestade chegou à terra, ele disse simplesmente. Assenti e respirei lenta e profundamente. O ar no quarto parecia limpo e claro. Pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. Deixe-o enfurecer, respondi. O zumbido incessante do meu telefone parecia uma saraivada de mensagens chegando. Cada mensagem de texto e chamada perdida era mais uma bala disparada em minha direção, projetada para me abalar e me quebrar. O silêncio estéril do quarto de hotel não era mais um centro de comando. Estava começando a parecer um bunker sitiado. Gideon viu a tensão crescendo em meus ombros. Precisamos sair daqui, ele disse. Ele estava certo. Precisávamos de um perímetro seguro, uma posição amigável para nos reagruparmos. Precisávamos de uma fortaleza. Em meio à tempestade de notificações de Sarafina e ao número crescente de parentes com quem eu não falava há anos, dei uma olhada nos meus contatos. Meu polegar passou por primos e tias até pousar em um nome que trouxe uma sensação imediata de calma. Tio Frank. Ele não era meu tio verdadeiro. O sargento aposentado Frank Kowalski foi meu primeiro sargento de pelotão quando eu era um segundo-tenente novato. Foi ele quem me ensinou a diferença entre o que a academia ensinava e o que o exército exigia. Ele era duro, justo e me protegeu mais vezes do que eu poderia contar, tanto do inimigo quanto dos meus próprios erros de novato. Agora com 65 anos, ele morava em uma cidade pequena e tranquila, a apenas 20 minutos de carro de Newport. Sua voz atendeu no segundo toque, um som familiar e cálido. Kowalski. Tio Frank, aqui é o A. Minha própria voz soava tensa e tensa. Estou numa situação difícil. Não houve hesitação, nem perguntas indiscretas, apenas uma ordem calma e imediata. Chegue à minha casa. As portas estão destrancadas. Estou no quintal. A linha caiu. Era isso. Não precisa de mais detalhes. No nosso mundo, eu estava em uma situação em que era o suficiente. Foi uma tábua de salvação lançada sem questionamentos, uma firme confirmação de que eu não estava sozinho. Gideon colocou a mão no meu ombro e apertou gentilmente. Ele sabia o que Frank significava para mim, a figura paterna quieta e firme que eu nunca tive de verdade. Meu próprio pai era um fantasma em nossa casa, presente em corpo, mas ausente em espírito. Frank foi quem preencheu esse vazio, ensinando-me sobre integridade, liderança e os laços inquebráveis da lealdade. A curta viagem até a casa de Frank foi uma jornada de um mundo para outro. Deixamos para trás os gramados bem cuidados e as mansões históricas de Newport, indo para as ruas mais simples e tranquilas do seu bairro. Quando chegamos em sua pequena e arrumada casa, uma nuvem de fumaça perfumada subia do quintal. O cheiro rico e saboroso de costelas assadas lentamente no churrasco me atingiu antes mesmo de eu sair do carro. Era o cheiro de segurança, o cheiro das noites de verão e de uma recepção genuína. Entramos pelo portão lateral e fomos para o quintal. Lá estava Frank, um homem grande com um bigode grosso e prateado e olhos gentis e enrugados, parado ao lado de um grande fumante. Ele usava uma camiseta desbotada do exército e um avental que dizia, Sargento da Churrasqueira. Ele olhou para nós, seus olhos absorvendo tudo, minha postura tensa, a postura protetora de Gideon, em um único olhar abrangente. Ele não pressionou. Ele não se intrometeu.
Ele simplesmente apontou com a pinça para um refrigerador perto da mesa do pátio. Pegue umas cervejas, ele disse, com a voz rouca. Sente-se e converse quando estiver pronto. Essa paciência silenciosa era mais reconfortante do que 1000 banalidades vazias. Cada um de nós pegou uma garrafa gelada de Sadas do gelo, sentindo a condensação fria nas palmas das mãos. Sentamo-nos à sua simples mesa de pátio, sob a sombra de um grande carvalho. Os únicos sons eram o chiado suave da grelha, o zumbido de algumas abelhas preguiçosas em seu jardim de flores e o zumbido distante de um cortador de grama. No pequeno e tranquilo quintal de Frank, cercado pelo trabalho simples e honesto de um jardim e uma churrasqueira, senti o aperto no meu peito começar a se desfazer. Pela primeira vez no dia, finalmente consegui respirar. Ficamos sentados naquele silêncio confortável por um longo tempo. Quando finalmente fiquei pronto, a história saiu. Não como uma torrente de emoções, mas como um relatório conciso e factual. O dinheiro, o casamento, o broche, as palavras que Sarafina usou, a demissão pública. Eu expus tudo. Os fatos nus e feios. Frank ouviu sem interrupção, com concentração absoluta. Ele apenas assentiu lentamente, sem tirar o olhar do meu rosto. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Ele calmamente abriu o defumador, virou a grande costela com a pinça e então fechou a tampa. Ele limpou as mãos no avental e se virou para mim, com uma expressão séria, mas cheia de um profundo afeto paternal. No exército, ele começou, com a voz firme. Temos um termo para pessoas assim, Falcão Azul. Ele deixou as palavras pairarem no ar. O termo era uma gíria militar, um eufemismo para um camarada. É ficur, alguém que trai os seus para ganho pessoal. Foi grosseiro, direto e perfeitamente preciso. É alguém que prejudica seu próprio companheiro de equipe, seu próprio irmão ou irmã de armas. Você fez a coisa certa, Você identificou uma ameaça e a neutralizou. Você elimina uma responsabilidade da sua linha defensiva. Ouvi-lo formulado na linguagem do meu mundo, a linguagem do dever e da honra, foi uma profunda validação. Ela eliminou as emoções confusas e dolorosas da família e reformulou minhas ações como uma decisão tática necessária. Frank não me via como uma irmã mais velha cruel que havia arruinado um casamento. Ele viu uma comandante que havia feito uma escolha difícil, mas necessária, para proteger sua própria posição. Ele viu o soldado. O jantar foi simples e perfeito. Jantamos na varanda enquanto o sol começava a se pôr, com o céu adquirindo tons de laranja e roxo. As costelas de churrasco desmanchavam no osso, e a salada de batata da esposa de Frank era a melhor que eu já tinha provado. Ele não se deteve no que tinha acontecido. Em vez disso, ele contou velhas histórias dos meus primeiros dias no serviço, lembrando-me do jovem tenente forte e resiliente que eu havia sido. Ele me lembrou da força que eu sempre tive dentro de mim. Ele nunca disse, sinto muito que você esteja passando por isso. Ele disse, estou orgulhoso de você pela forma como lidou com isso. Quando nos levantamos para sair, ele me puxou para um abraço apertado e nu. Foi um abraço que transmitiu anos de apoio e afeto não expressos. Ele me abraçou por um longo momento, depois se inclinou e sussurrou, com a voz carregada de emoção: lembre-se, garoto, família nem sempre são as pessoas com quem você compartilha o sangue. Família são as pessoas que estarão na trincheira com você quando o tiroteio começar. Voltando para o hotel, o peso no meu peito parecia mais leve. A ferida que Sarafina havia infligido ainda estava lá, profunda e crua. Mas as palavras de Frank eram um bálsamo limpo e curativo. Ele não ofereceu apenas conforto. Ele restaurou minha honra. Ele me lembrou que pertenço a um tipo diferente de família, uma irmandade forjada não pelo nascimento, mas pela lealdade. E nessa família, você nunca deixa ninguém para trás. A paz que encontramos na casa de Frank foi um cessar-fogo temporário, não o fim da guerra. Eu sabia disso. Em conflitos modernos, a fase cinética é frequentemente seguida por uma guerra de informações, uma batalha pela narrativa. Eu tinha vencido a luta logística. Agora,
Sarafina estava abrindo uma nova frente no campo de batalha onde ela era especialista, a opinião pública. A primeira salva veio na manhã seguinte. Gideon estava saindo para comprar café para nós quando meu telefone tocou com uma notificação. Era uma tag do Facebook. Meu coração afundou. Eu sabia, com a certeza de um soldado pressentindo uma emboscada, que era isso. Sarafina publicou um longo e confuso ensaio sobre vitimização. Foi uma aula magistral de manipulação. Ela pintou o quadro de uma irmãzinha dedicada que foi surpreendida em seu dia mais feliz por uma irmã mais velha, cruel e ciumenta, que não suportava não ser o centro das atenções. Ela trabalhava em meias-verdades. Sim, eu paguei por coisas, mas isso foi retratado como um gesto de controle, não um sacrifício. Ela mencionou os fornecedores cancelados não como consequência de suas ações, mas como um ato premeditado de sabotagem da minha parte, mas o golpe de mestre, o elemento projetado para o máximo dano emocional, foi a foto que ela escolheu para acompanhar a postagem. Era uma foto antiga e desbotada de quando eu tinha 12 anos e ela tinha 3. Eu estava dando uma volta com ela no quintal da nossa infância, com um sorriso largo e protetor no rosto enquanto ela olhava para mim com absoluta adoração. A legenda que ela escreveu abaixo foi devastadoramente eficaz. Sempre pensei que ela fosse minha protetora. Nunca imaginei que seria ela quem me apunhalaria pelas costas no dia mais importante da minha vida. Meu coração está completamente partido. Percorri os comentários, centenas deles. Elas eram uma torrente de simpatia por ela e vitriolo por mim. Ah, coitadinho, escreveu um deles. A família pode ser a coisa mais cruel, disse outro. Amigos dela, parentes distantes, pessoas que eu nunca tinha conhecido, todos me opinavam, chamando-me de monstro, narcisista, megera amarga e ciumenta. Cada comentário era um pequeno recorte de papel, insignificante por si só. Mas juntos, eles me fizeram sentir como se eu estivesse sangrando. Então começaram os telefonemas. Esta foi a segunda onda do ataque. Não a própria Sarafina, mas seus macacos voadores, os membros da família que ela mobilizou para lutar por ela. A primeira foi minha tia Carol, irmã da minha mãe. Ela estava soluçando antes mesmo de eu dizer olá. Ah! Como você pôde fazer isso com sua irmãzinha? Ela lamentou. A família deve perdoar. Você é a irmã mais velha. Você deveria ser uma pessoa maior. Ela não perguntou minha versão da história. Ela já havia recebido instruções do comandante desta operação, e seu papel era suavizar minhas defesas com apelos emocionais. Depois veio meu tio, Robert, que sempre se imaginou o patriarca da família desde que meu pai faleceu. Seu tom não era choroso. Era hipócrita e condescendente. Você está deixando esse orgulho militar obscurecer seu julgamento, ele repreendeu. A honra de um soldado é uma coisa, mas a família é sagrada. Você precisa fazer a coisa certa e pedir desculpas àquela pobre garota. Eles eram todos iguais. Cada um deles ouviu apenas a narrativa cuidadosamente elaborada de Sarafina. E agora eles estavam agindo como seus mensageiros, convencidos de sua própria retidão. Eles não estavam tentando fazer as pazes. Eles estavam pressionando, tentando me forçar a uma rendição que validaria a versão de Sarafina dos acontecimentos. A cada ligação eu falava cada vez menos. Minhas respostas estão se tornando curtas e sem compromisso. Entendo. Obrigada pela preocupação. Tenho que ir agora. A terceira onda do ataque foi mais insidiosa. Sarafina começou a divulgar evidências adulteradas. Ela postou capturas de tela de mensagens de texto cuidadosamente cortadas para remover todo o contexto. Um de mim disse: eu cubro os custos. Mas ela havia cortado os textos anteriores, onde ela havia jurado sobre o túmulo de nossa mãe que me pagaria de volta. Outra captura de tela mostrou meu texto: não comparecerei. Ela convenientemente omitiu que essa era minha resposta à exigência dela de que eu não usasse meu uniforme de gala no jantar de ensaio porque era muito agressivo. Cada evidência era uma mentira calculada, criada para pintar um retrato meu como um tirano volátil e dominador, e dela como uma vítima sofredora, e estava funcionando.
O tribunal da opinião pública me considerou culpado sem julgamento. A narrativa estava definida e eu era o vilão. Finalmente coloquei meu telefone no modo silencioso e o coloquei com a tela voltada para baixo na mesa do quarto do hotel. Por um momento, fiquei apenas olhando para a tela em branco. O silêncio é um alívio bem-vindo. A velha, aquela que sempre tentava consertar tudo, teria começado a ligar para as pessoas, a se defender, a defender seu caso. Mas esse se foi. Ela havia sido expulsa de uma festa em Newport. Em seu lugar estava um estrategista. Gideon voltou para a sala com 2 xícaras de café. Ele olhou para o meu rosto e colocou as xícaras na mesa. Ele não perguntou o que estava errado. Ele sabia. Ele olhou para o meu telefone e depois para mim novamente. Parece que você está no centro de comando, ele disse, com a voz calma. Assenti lentamente, meu olhar mudando do telefone para meu laptop na mesa. É isso mesmo, eu disse, com a voz surpreendentemente firme. Ela abriu uma nova frente. Esta é uma guerra de informação agora. Lembrei-me de uma frase de A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Eu me conhecia. Agora, eu precisava entender completamente as táticas do inimigo. É hora de reunir informações, eu disse. Abri o laptop e comecei a trabalhar. Não interagi. Não comentei nem postei uma resposta. Isso seria jogar o jogo dela. Em vez disso, tornei-me um arquivista silencioso de sua campanha de mentiras. Com precisão metódica, tirei uma captura de tela de cada postagem, de cada mensagem de texto adulterada, de cada comentário acusatório. Salvei fotos de mensagens privadas furiosas que começaram a chegar de contas anônimas. Organizei-os por data e hora, por fonte, por tipo de alegação. Criei uma nova pasta criptografada no meu disco rígido. Eu a rotulei de Operação Newport Front. Eu não era mais a irmã ferida ou o bode expiatório da família. Eu era um oficial de inteligência coletando dados. Eu era um comandante avaliando o campo de batalha. Sarafina pensou que estava lutando uma guerra de emoções, uma batalha que ela sabia que poderia vencer. Ela não tinha ideia de que estava realmente envolvida em uma guerra de evidências contra um oponente que tinha acabado de começar a construir seu arsenal. Durante 2 dias, mantive meu silêncio estratégico. Monitorei a campanha de Sarafina nas redes sociais, coletei minhas informações e ignorei a enxurrada de ligações de nossa família extensa. Minha recusa em me envolver para dar a ela a reação emocional que ela desejava deve tê-la levado a um novo nível de desespero. Ela esperava lágrimas, discussões, uma briga pública que ela poderia vencer. Minha calma disciplinada era uma condição de campo de batalha para a qual ela não estava preparada, então ela intensificou. Ela abandonou a sutileza e lançou um ataque direto que acabaria com sua carreira. Eu estava em um escritório temporário na estação naval de Newport atualizando relatórios de logística quando o meu celular tocou. O identificador de chamadas dizia C. Miller. O coronel Miller era meu comandante direto na Virgínia, um homem que eu respeitava imensamente. Ele era um policial honesto e sensato, e uma ligação dele em sua linha pessoal era incomum. Uma pontada de medo profissional apertou meu estômago. Barnes, respondi com a voz firme. Major Barnes, ele começou, e o tom de sua voz imediatamente confirmou meus medos. Faltava o calor habitual. Era formal, sério e profundamente preocupado. Acabei de receber um e-mail bastante perturbador sobre você. Meu sangue gelou. Senhor. Foi enviado anonimamente, continuou ele. Mas contém algumas alegações sérias. Vou ler um trecho para você. Eu podia ouvir o farfalhar do papel, ele leu com uma voz monótona e desapaixonada. Preocupações sobre a estabilidade mental e emocional do Major Barnes e possível má administração das finanças da família para sustentar um estilo de vida luxuoso. Tememos que ela possa representar um risco à segurança devido às crescentes pressões pessoais. Ele continuou lendo, mas as palavras se transformaram em um rugido abafado em meus ouvidos. Instabilidade mental, má gestão financeira, risco de segurança.
Não eram pequenos insultos de uma briga familiar. Essas eram frases táticas e armadas, projetadas para desencadear uma investigação oficial e destruir uma carreira militar de dentro para fora. Não se tratava mais de um casamento. Isso foi uma tentativa de me despojar da minha posição, da minha honra, da minha autorização de segurança, de tudo aquilo que trabalhei durante toda a minha vida adulta para construir. Suor, sangue e sacrifício. Sarafina passou da família para a traição. Ela apontou uma arma para o coração da minha existência. Major, o senhor ainda está aí? A voz do coronel Miller cortou a névoa. Sim, senhor, consegui dizer, com a garganta apertada. Senhor, essas alegações são infundadas. Eu acredito em você, ele disse, suavizando um pouco a voz. Um sinal da confiança que construímos ao longo dos anos. Mas, você sabe, não posso ignorar isso. Um e-mail anônimo é uma coisa, mas se eles fizerem uma reclamação formal, minhas mãos estarão atadas. Resolva isso agora. Sim, senhor, eu disse. Nós desligamos. Fiquei ali sentado, olhando para a tela do meu computador, o sangue em minhas veias parecia gelo. Senti um tremor nas mãos, uma raiva tão profunda que era quase silenciosa. Antes que eu pudesse processar a gravidade total do ataque, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era de um primo. Você precisa ver isso. O texto dizia: em anexo, uma captura de tela do Instagram. Era uma foto que Sarafina tinha acabado de postar. Uma foto artística cuidadosamente iluminada do broche de safira da nossa mãe sobre um pedaço de renda branca. Meu estômago se contraiu. Era o vestígio de tintura, a herança de família que ela se recusará a sequer olhar. E abaixo, uma legenda cheia de falsa tristeza e acusações venenosas. Algumas coisas não podem ser compradas com dinheiro, mas podem ser roubadas pela inveja, na tentativa de recuperar o que é meu por direito. Foi isso. Essa foi a detonação final. Ela não estava mais apenas mentindo. Ela não estava apenas manipulando. Ela estava profanando uma memória. Ela estava tomando a imagem de nossa mãe morta, uma mulher que ela se recusou a ajudar em suas últimas horas, e estava usando sua memória sagrada como um suporte em seu pequeno melodrama repugnante. Acusar-me de me roubar, a mim mesmo, aquele que me forneceu tudo, era uma coisa. Mas usar o legado de nossa mãe para fazer isso foi um pecado sem perdão. Foi pior que traição. Era blasfêmia. A raiva estratégica controlada que eu vinha alimentando há dias explodiu. Não era um grito de raiva. Foi uma supernova, uma explosão tão imensa que se tornou silenciosa e fria. Uma certeza absoluta arrepiante. Os dois ataques, um à minha honra e outro à da minha mãe, se fundiram em um único ato de guerra imperdoável. Gideon, tendo sido alertado por uma mensagem minha sobre a ligação do coronel, entrou no meu escritório. Ele olhou para o meu rosto, para o telefone que eu segurava na minha mão branca e ele soube. Ele colocou a mão no meu ombro. Ele não disse uma palavra. Ele não precisava. Ele sabia que a linha havia sido ultrapassada. O limite final havia sido violado. Respirei fundo e estremeci. O fogo da minha raiva não se apagou. Ela se transformou em algo duro e afiado, como aço temperado. Olhei para Gideon, e a dor nos meus olhos desapareceu, substituída por um foco frio e letal. Ela quer uma guerra, eu disse, minha voz perigosamente baixa, cada palavra um pedaço de gelo. Ela vai ganhar uma. Se você acredita que há limites que nunca devem ser ultrapassados, nem mesmo em uma briga familiar, clique em curtir e me diga nos comentários qual é a única coisa que é absolutamente imperdoável para você. Levantei-me, meus movimentos eram precisos e deliberados. O tempo da coleta silenciosa de informações havia acabado. Minha inação foi mal interpretada como fraqueza, convidando a um ataque mais agressivo. Esse foi um erro tático que eu não cometeria novamente. Quando tomei posse do exército, jurei proteger a Constituição contra todos os inimigos, estrangeiros e nacionais. Pela primeira vez, percebi que meu maior inimigo doméstico era minha própria irmã.
Fui até minha mesa, peguei meu telefone e naveguei até meus contatos. Não hesitei. Pressionei o botão de chamada de um número que eu tinha salvo para assuntos profissionais, esperando nunca precisar dele para um assunto pessoal. Uma voz calma e profissional atendeu. Escritórios de Advocacia Liggett Britt. Aqui é o Major Barnes para a senhorita Albright, eu disse. Minha voz é firme como uma rocha. Diga a ela que é urgente. Preciso vê-la agora. Temos trabalho a fazer. A guerra silenciosa havia terminado. A contraofensiva estava prestes a começar. O telefonema para a senhorita Albright não foi um pedido de ajuda. Era uma ordem de mobilização. Na manhã seguinte, Gideon e eu entramos no escritório de advocacia Albright, um mundo de profissionalismo tranquilo, com carpetes grossos, mesas de mogno e o cheiro suave e reconfortante de livros velhos e café fresco. Este era um novo tipo de campo de batalha, e eu precisava de um novo tipo de arma. Aquela arma era Evelyn Albright. A senhora Albright era uma mulher de quase 60 anos, elegante, impecavelmente vestida, com olhos que pareciam analisar tudo e não deixar passar nada. Ela nos levou até seu escritório com vista para o Providence Harbor. Ela não ofereceu condolências nem palavras de conforto. Ela ofereceu um bloco de notas e uma caneta. Major Barnes, ela disse, com a voz calma e direta. Comece do começo. Conte-me os fatos. E foi o que fiz. Apresentei a história não como uma irmã ferida, mas como uma oficial entregando um relatório de situação. Detalhei as contribuições financeiras, o casamento, a expulsão pública, a campanha caluniosa nas redes sociais e o ataque final e imperdoável à minha carreira por meio de um e-mail anônimo enviado ao meu comandante. Gideon sentou-se ao meu lado, uma presença silenciosa e solidária, ocasionalmente esclarecendo uma data ou um valor específico. A senhora Albright ouviu sem uma única interrupção, sua caneta ocasionalmente rabiscando uma nota no bloco. Seu rosto era uma máscara ilegível de foco profissional. Quando terminei, ela se recostou na cadeira de couro, batendo a caneta no queixo. Isso não é uma disputa familiar, Major, ela disse finalmente, com a voz firme. Este é um ataque multifacetado. As ações de sua irmã constituem difamação, calúnia e inflição intencional de sofrimento emocional. O incidente do GoFundMe é uma fraude clara. O e-mail enviado à sua empresa pode até beirar uma infração criminal. Nossa estratégia não será defensiva. Nós atacaremos. Era exatamente isso que eu precisava ouvir. O que você precisa de mim? Perguntei. Você já começou, ela respondeu. Mostre-me o que há nesta operação Newport Front. Abri meu laptop, conectei-o ao monitor grande dela e abri a pasta criptografada. Expliquei a ela as evidências meticulosamente organizadas, as capturas de tela das postagens do Facebook, os comentários mordazes, as mensagens de texto adulteradas, os extratos bancários mostrando transferências diretas da minha conta para a de Sarafina e as faturas de cartão de crédito que paguei por ela ao longo dos anos. Mostrei tudo a ela. Quando terminei, um sorriso lento e apreciativo se espalhou pelo rosto da senhorita Albright. Major, ela disse, com um novo respeito em seu tom. Você já fez metade do trabalho paralelo para mim. Isto é um arsenal. Aquele escritório se tornou nossa sala de guerra jurídica. Nos dias seguintes, Gideon e eu trabalhamos incansavelmente na construção do nosso arquivo de caso. Não éramos mais vítimas reagindo a ataques. Éramos promotores elaborando uma acusação. Estávamos transformando a verdade em uma arma. Gideon, com sua experiência como consultor de segurança e habilidades investigativas, assumiu a liderança na trilha financeira. Ele passou horas rastreando transações, criando um fluxograma claro e inegável que mostrava o rio de dinheiro fluindo dos meus contra-cheques militares e contas de poupança diretamente para o mundo de Sarafina, com dias de spa luxuosos, roupas de grife e escapadelas de fim de semana. Cada dólar foi contabilizado, cada justificativa que ela deu para precisar do dinheiro agora estava acompanhada de um recibo de uma compra luxuosa e não essencial. Minha tarefa era reunir inteligência humana. Foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer.
Liguei para membros da minha antiga unidade do Iraque, homens e mulheres que eu respeitava profundamente. Tive que explicar como fui enganado, como a generosidade deles foi roubada para financiar a vaidade da minha irmã. A vergonha era imensa, mas cada um deles reagiu não com julgamento, mas com fúria por mim. Eles concordaram prontamente em assinar uma declaração juramentada detalhando suas doações para a campanha fraudulenta do GoFundMe. Cada declaração assinada parecia mais uma rodada de munição sendo carregada em um carregador. Não estávamos mais lutando apenas pela minha honra. Nós também estávamos lutando pela deles. Então, surgiu um avanço inesperado. Apareceu um e-mail na minha caixa de entrada de um endereço que não reconheci. O assunto da mensagem dizia simplesmente Sarafina Barnes. Meu dedo pairou sobre o botão de excluir, presumindo que fosse mais uma mensagem de ódio. Mas algo me fez abri-lo. O e-mail era de uma mulher chamada Chloe. Ela se apresentou como antiga colega de quarto de Sarafina do primeiro ano na Universidade Brown. Caro Major Barnes, ela escreveu, tenho acompanhado o que sua irmã está postando nas redes sociais e não estou surpresa. Ela fez algo muito parecido comigo há 10 anos. Ela me disse que sua mãe estava doente e precisava de dinheiro para um tratamento experimental, e eu lhe emprestei $3.000 do meu empréstimo estudantil. Nunca mais vi o cheiro dele. Ela o usou para uma viagem de férias de primavera para Cancún. Ainda tenho as mensagens de texto antigas onde ela admite isso. Se você precisar de uma testemunha para estabelecer um padrão de comportamento, estou disposto a testemunhar. Fiquei olhando o e-mail e lendo várias vezes. Este foi um ponto de virada, uma mudança radical. A história de Chloe provou que o comportamento de Sarafina não era um acontecimento recente ou um simples conflito familiar. Era um padrão calculado de fraude e engano de longa data. Ela era uma predadora e vinha deixando um rastro de vítimas há mais de uma década. O depoimento de Chloe transformaria isso de um drama familiar confuso, segundo ele, em um caso documentado de manipulação em série. Depois de uma semana de preparação intensa, tínhamos tudo: os registros financeiros, o depoimento assinado pelos meus soldados, as capturas de tela das postagens dos mentirosos e agora uma terceira testemunha. A equipe da Sra. Albrecht esboçou o plano inicial da nossa guerra jurídica. Era uma carta formal de cessação e desistência, um documento tão frio e implacável quanto as palavras de Sarafina no casamento. A carta expôs nossas demandas em termos jurídicos claros. Primeiro, a remoção imediata de todas as postagens difamatórias de todas as plataformas de mídia social. Segundo, uma retratação pública e um pedido de desculpas a serem publicados nas mesmas plataformas. E terceiro, o pagamento integral dos $75.000 para o casamento, além de todos os outros empréstimos documentados, em 30 dias. Esta é a última chance dela resolver isso em silêncio, disse a senhorita Albrecht enquanto selava a carta em um envelope de correio certificado. Olhei para o envelope branco e impecável, com o nome da minha irmã e o endereço do seu novo marido impressos na frente em letras pretas em negrito. Nós dois sabemos que ela não vai aceitar, eu disse. Eu sei, respondeu a senhorita Albrecht com um sorriso fino. E é aí que a verdadeira luta começa. A carta foi enviada via correio certificado, uma garantia de que chegaria às suas mãos, uma bomba relógio de consequências. O primeiro tiro havia sido disparado. A guerra silenciosa havia terminado. A batalha pública havia apenas começado. A resposta de Sarafina à carta de cessação e desistência não foi o silêncio, nem a obediência. Foi uma escalada estratégica, disfarçada de ramo de oliveira. 2 dias depois da entrega da carta, recebi um telefonema do meu tio Robert. Ah, disse ele, com a voz carregada de falsa solenidade, isso já durou tempo demais. Esta família está se desintegrando. Vou convocar uma reunião, uma reconciliação familiar na minha casa no domingo. Todos estarão lá. É hora de acabar com isso e de você fazer a coisa certa. Era uma armadilha, e todos nós sabíamos disso. Não se tratava de uma reconciliação. Era uma humilhação pública planejada, um tribunal. A senhora Albrecht sorriu quando eu lhe contei. Perfeito, disse ela.
Ele apenas preparou o cenário para nós. Nós iremos. No domingo, enquanto a senhora Albright e eu caminhávamos pela entrada da casa do meu tio no subúrbio, senti uma pontada familiar de ansiedade. Mas, desta vez, era diferente. Não era medo. Era a expectativa tensa e concentrada que um soldado sente antes de arrombar uma porta. Estávamos caminhando em direção à cova dos leões, mas não éramos a presa. A sala de estar estava tomada pela hostilidade. Parecia um tribunal onde o veredito já havia sido dado. Sarafina sentou-se no sofá luxuoso, parecendo pálida e frágil, ladeada por seu novo marido e sua sogra, a formidável Eleanor Vance. Minha tia Carol e alguns outros primos estavam dispostos em cadeiras ao redor da sala, formando um semicírculo de julgamento. Todos me olhavam com graus variados de pena e desaprovação. Eu era o réu. O tio Robert estava diante da lareira, assumindo o papel de juiz. Ele iniciou um longo e divagante sermão sobre a santidade da família, a importância do perdão e o dever de um irmão mais velho. Foi uma performance digna de um televangelista. Enquanto ele falava, Sarafina começou a chorar, soluços suaves e delicados, perfeitamente sincronizados para causar o máximo efeito. Ela recontou sua história, a história do seu lindo dia de casamento, tão cruelmente destruído pela fúria inexplicável da irmã. Fiquei em silêncio, com o rosto impassível, deixando a performance acontecer. A senhora Albright sentou-se ao meu lado, com sua pasta no colo, uma mulher silenciosa e encolhida, como uma cobra, esperando o momento perfeito para atacar. Chegou o momento em que meu tio concluiu seu discurso, voltando toda a sua atenção hipócrita para mim. Agora, disse ele, com a voz carregada de autoridade, acho que está na hora de você se desculpar com sua irmã e acabar com essa bobagem. Todos os olhares na sala estavam voltados para mim. Este era o clímax da peça. Mas não era minha praia. A senhora Albright levantou-se, com movimentos tão suaves e silenciosos que imediatamente chamaram a atenção. Antes que o Major Barnes diga qualquer coisa, começou ela, com a voz firme e clara, cortando a pesada atmosfera emocional, gostaríamos de apresentar alguns documentos para a consideração da família. Ela colocou a maleta na mesa de centro, e o clique das travas ecoou no quarto silencioso. De lá, tirou uma pasta grossa e encadernada. Operação Newport Front, pensei com uma sombria sensação de satisfação. Meu tio pigarreou, afobado. Veja bem, este é um assunto familiar e privado. Não precisamos de advogados. Pelo contrário, disse a senhora Albright, abrindo o portfólio. Quando há fraude financeira e difamação envolvidas, a questão se torna jurídica. Ela deslizou a primeira página sobre a mesa. Esta é uma cópia do extrato do cartão de crédito da Sarafina de 2 anos atrás. Você verá uma cobrança de $5.000 por uma estadia de uma semana no Sunset Key Cottages Resort. Essa cobrança foi feita 2 dias depois que a transferiu $5.000 para um procedimento médico de emergência. Temos as mensagens de texto solicitando esse dinheiro aqui. Um silêncio atordoante tomou conta da sala. O queixo da tia Carol caiu. O tio Robert olhou para o papel como se fosse uma cobra venenosa. A senhora Albright não hesitou. Virou a página. E estes, disse ela, com a voz cada vez mais fria, são depoimentos sob juramento de 10 soldados da ativa do Exército dos Estados Unidos, colegas do Major Barnes. Cada um deles testemunhou ter feito uma doação para uma campanha do GoFundMe em prol de um veterano ferido que, segundo a própria investigação de fraude do GoFundMe, nunca existiu. Os quase $11.000 arrecadados foram rastreados até uma única compra, uma bolsa Birkin. Eleanor Vance, que observava com um ar de superioridade presunçosa, inclinou-se para a frente, com os olhos semicerrados em descrença. Os soluços de Sarafina cessaram. E temos uma convidada, anunciou a senhora Albright, virando-se para a porta que dava para o corredor. Na hora marcada, a porta se abriu e uma mulher que reconheci da foto do e-mail entrou. Esta é Chloe Davidson. O rosto de Sarafina passou de pálido a um branco fantasmagórico. Ela parecia ter visto um fantasma de um passado que ela pensava estar enterrado há muito tempo. Chloe ficou ali, calma e serena.
Ela falou diretamente para a sala. Sarafina e eu éramos colegas de quarto na Brown. Ela me disse que a mãe dela estava à beira da morte e me convenceu a lhe dar $3.000 do meu empréstimo estudantil. Ela usou para ir a Cancún nas férias de primavera. Chloe ergueu o celular. Ainda tenho as mensagens em que ela se gabava disso. A base das mentiras estava desmoronando. O júri de parentes se entreolhava, suas expressões mudando do julgamento para a confusão e, em seguida, para o horror crescente. Eleanor Vance não estava mais olhando para mim. Ela encarava sua nova nora com uma expressão de puro e genuíno desgosto. Então, a senhora Albrig desferiu o golpe final e devastador. Ela apresentou uma cópia impressa do e-mail anônimo. E finalmente, disse ela, com a voz cheia de autoridade, está uma cópia de um e-mail enviado ao comandante da Major Barnes, acusando-a de ser um risco à segurança por instabilidade mental. Uma acusação que, se for levada adiante, poderá ser processada sob a lei do roubo de valor. É um crime federal. Com direito à pena de prisão. A sala estava completamente silenciosa. Tio Robert estava sem palavras, boquiaberto. Tia Carol parecia prestes a desmaiar. E Sarafina não chorava mais. Ela tremia, um tremor visível percorrendo todo o seu corpo. Estava presa, exposta, sem ter onde se esconder. Só então falei. Levantei-me, minha voz não alta, mas clara e firme, preenchendo o silêncio da sala. Eu não vim aqui para me desculpar, disse eu, olhando diretamente para minha irmã. Vim aqui para te mostrar a verdade. Passei o olhar pelos rostos chocados da minha família. Agora vocês todos viram. Meus olhos finalmente pousaram em Sarafina, seu rosto uma máscara de terror. O jogo acabou, Sarafina. Com isso, a senhora Albrig e eu nos viramos e saímos de casa. Não olhamos para trás. Nós os deixamos lá, uma família despedaçada, não pelas minhas ações, mas pelo peso de uma verdade que eles não podiam mais ignorar. Depois do confronto na casa do tio Robert, a tempestade desabou. Meu telefone, que vinha sendo um motor implacável de assédio, ficou completamente mudo. As mensagens de texto raivosas, as mensagens de voz chorosas, as ligações hipócritas, tudo parou. O silêncio era ensurdecedor. Eu esperava sentir uma onda de triunfo, uma liberação catártica de vingança. Mas, enquanto Gideon e eu nos afastávamos daquela casa suburbana destruída, eu não me sentia um vencedor. Havia uma sensação de alívio, sim, uma profunda inspiração que eu sentia estar segurando há anos. Mas por baixo dela havia um vazio profundo e cavernoso. A guerra tinha acabado. A verdade tinha sido revelada. Mas o campo de batalha era a história da minha família. E as baixas eram reais. Senti uma tristeza profunda e dolorosa. Não pela família que perdi, mas por aquela que finalmente admiti para mim mesma que nunca tive. Gideon parecia entender esse complexo rescaldo. Ele não tentou me animar nem me dizer que eu tinha vencido. Ele apenas se manteve presente, fazendo café pela manhã, sentado comigo à noite enquanto eu olhava pela janela do hotel. Sua companhia silenciosa me deu espaço para navegar pelos destroços silenciosos. Poucos dias depois, chegou uma carta, encaminhada do nosso endereço residencial na Virgínia. A letra no envelope era a conhecida letra cursiva da minha tia Carol. Não era uma mensagem de texto nem uma ligação. Era uma carta escrita à mão, um meio reservado tanto para sentimentos profundos quanto para formalidades severas. Abri-a com uma sensação de resignação cansada. A carta não era um pedido de desculpas. Era uma acusação disfarçada de pesar. Ah, começou, espero que esteja feliz agora. Você venceu. Você destruiu sua irmã. O marido dela está a abandonando, e os Vance não querem nada com ela. Valeu a pena destruir sua própria família só para provar algo? Sua mãe ficaria muito decepcionada com você. Ela sempre nos ensinou que o perdão era a coisa mais importante. Li a carta 2 vezes. O velho a teria ficado arrasado com aquelas palavras, dilacerado pela culpa e pela invocação da memória de nossa mãe.
Mas a mulher que lia aquela carta agora não sentia nada. Não, isso não está certo. Senti uma pontada de pena. Pena por uma mulher tão presa em um sistema familiar disfuncional que considerava estabelecer limites um ato de destruição. Ela não conseguia distinguir entre paz e ausência de conflito. Para ela, minha recusa em continuar sendo uma vítima era o verdadeiro crime. Aquela carta, destinada a me ferir, tornou-se uma confirmação final e silenciosa. Era a última informação de que eu precisava, a prova de que minha decisão de me retirar não foi um ato de crueldade, mas sim de necessária autopreservação. Algumas posições são simplesmente indefensáveis. Dobrei a carta com cuidado, caminhei até a lareira decorativa da suíte do hotel e a joguei na lareira apagada. Era apenas papel. As palavras ali não tinham mais poder sobre mim. A comunicação final chegou uma semana depois. Um número desconhecido. Quase não atendi, mas um instinto me disse que eu precisava. Era Sarafina. Sua voz estava irreconhecível. O tom afiado e arrogante havia desaparecido. A vitimização teatral e calculada havia desaparecido. Tudo o que restava era um ronco oco e desesperado. Ele pediu o divórcio, ela sussurrou, com a voz embargada. Eleanor o convenceu. Eles disseram que eu envergonhei a família deles. Eles levaram tudo. Eu escutava, com o coração estranhamente parado. Pela primeira vez na vida, não senti a necessidade imediata de consertar aquilo, de acalmá-la, de fazer tudo melhorar. O papel de cuidadora da família, que eu havia desempenhado por décadas, finalmente havia sido aposentado. Você tirou tudo de mim, ela soluçou, a acusação um eco patético de seu antigo poder. Respirei fundo, sentindo o ar em meus pulmões calmo e estável. Não, Sarafina, respondi, com a voz baixa, mas firme, isenta de raiva ou pena. Era simplesmente uma constatação. Você fez isso consigo mesma. Eu só trouxe a verdade à tona. Esperei uma resposta, mas só ouvi o som do seu choro entrecortado. Não havia mais nada a dizer. Fazia muito tempo que não ouvia. Adeus, Sarafina, eu disse suavemente. Então encerrei a ligação. Abri as configurações do meu celular, encontrei o número dela e apertei o botão de bloquear. A ação foi pequena, digital, mas a finalidade dela foi imensa. Foi como uma fechadura girando, uma porta se fechando pela última vez. Naquela noite, de volta à nossa casa na Virgínia, fui até a minha cômoda e peguei a caixa de veludo azul. Abri-a e olhei para o broche de safira, com suas facetas de um azul profundo brilhando sob a luz suave do abajur. Era lindo, um pedaço da história, um elo com as mulheres que vieram antes de mim. Mas não era mais um símbolo de irmandade. Fora contaminado, usado como arma em uma guerra que eu nunca quis lutar. Representava um passado que agora havia acabado, um legado que havia sido traído. Eu não o odiava, mas não conseguia usá-lo. Não conseguia olhar para ele sem me lembrar da frieza nos olhos da minha irmã. Pertencia a uma história que agora estava terminada. Na manhã seguinte, Gideon me levou ao banco. Peguei a caixinha de veludo da minha bolsa e entrei no cofre estéril e silencioso. Um funcionário do banco me levou ao nosso cofre e me deixou na pequena sala privativa. Peguei uma chave, Gideon pegou outra e, juntos, abrimos a pequena porta de metal. Coloquei a caixa de veludo azul lá dentro, empurrando-a para o fundo. Ela ficou lá na escuridão, uma relíquia de uma vida que eu não vivia mais. Ao fechar a pesada porta de aço, o som das travas se encaixando foi um baque profundo e satisfatório. Parecia mais do que apenas uma porta se fechando. Era como se um fardo que eu nem sabia que carregava tivesse acabado de ser tirado dos meus ombros. Eu havia selado o passado, não para esquecê-lo, mas para contê-lo, para impedir que seus fantasmas assombrassem meu futuro. Agora, finalmente, eu poderia voltar toda a minha atenção para o presente, para a vida que estava me esperando, aquela que eu construiria em meus próprios termos, aquela baseada não em sangue, mas na verdade. Um ano depois, o silêncio do nosso quintal na Virgínia é o meu santuário. O ar está quente, úmido e repleto do suave zumbido das cigarras.
estou ajoelhada no meu jardim, com as mãos nuas, trabalhando o solo rico e escuro. As plantas de lavanda e alecrim que plantei no outono passado estão florescendo. Seu aroma é um perfume calmante no ar do fim da tarde. O silêncio na minha vida não é mais o silêncio pesado e opressivo de um telefone sem resposta. É um silêncio tranquilo e escolhido, agora preenchido pelo chiurear dos pássaros, pelo riso distante das crianças da vizinhança e pelo som constante e reconfortante da presença de Gideon dentro de casa. O barulho desapareceu. A estática constante de baixa qualidade das expectativas, exigências e julgamentos da minha família foi completamente eliminada da minha frequência. Em seu lugar, um novo tipo de felicidade se enraizou. Uma alegria silenciosa e firme que eu nunca imaginei ser possível. É uma felicidade que não exige audiência nem validação. Ela simplesmente é. Arranco uma erva daninha teimosa do solo e a jogo no balde ao meu lado. Enquanto me sento sobre os calcanhares, limpando uma mancha de terra da bochecha, penso no versículo que minha mãe adorava, do Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sempre pensei que a liberdade fosse uma declaração alta e triunfante. Aprendi que, muitas vezes, ela é silenciosa. Às vezes, a liberdade é apenas a sensação da terra quente sob os dedos e a certeza de que ninguém pode tirar a sua paz sem o seu consentimento. Mais tarde, sentada à minha mesa, um e-mail chega à minha caixa de entrada. É da diretora da minha antiga escola em Middleton. Meu coração dispara. O assunto diz: a primeira ganhadora da Bolsa de Integridade Eleanor Barnes. Em anexo está a foto de uma jovem com olhos brilhantes e determinados e um sorriso radiante, segurando um certificado emoldurado. Usei parte do dinheiro, o dinheiro que seria o pagamento final de um casamento que nunca aconteceu, para estabelecer a bolsa de estudos. Não era uma quantia alta, mas era significativa. Era para uma aluna que, como minha mãe, demonstrou integridade e perseverança inabaláveis diante das dificuldades. No corpo do e-mail, havia uma carta curta e digitalizada do destinatário. Prezado Major Barnes, dizia: muito obrigado por esta bolsa. Ela ajudará muito minha família com as despesas da faculdade. Mas, mais do que o dinheiro, este prêmio me lembra que fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, é o que mais importa. Farei o meu melhor para honrar o legado de integridade de sua mãe. Lágrimas brotam em meus olhos, mas não são lágrimas de tristeza. São lágrimas de gratidão. Eu havia resgatado a memória da minha mãe. Ela não vivia mais em um cofre escuro, contaminada pela traição. Estava lá fora, no mundo, uma força viva e pulsante para o bem, uma fonte de inspiração para uma nova geração. Eu havia transformado um legado de dor em um legado de promessa. Minha vida no exército também mudou. O inquérito oficial sobre o e-mail anônimo foi encerrado rapidamente com um pedido formal de desculpas do gabinete do inspetor-geral pela distração. Mas a experiência abriu uma nova porta para mim. Tornei-me uma mentora informal para oficiais mais jovens, especialmente para as jovens que estavam começando suas carreiras. Eles vêm ao meu escritório, muitas vezes hesitantes em falar sobre as pressões específicas que enfrentam, não apenas no campo de batalha, mas em casa. Na semana passada, uma jovem segundo-tenente veio me ver. Ela era perspicaz, competente e estava a caminho de uma carreira brilhante, mas estava com dificuldades. A família dela, em casa, não respeitava sua escolha de servir, menosprezando constantemente suas realizações e exigindo dinheiro que ela não tinha. Ela se sentia dividida, culpada e exausta. Convidei-a para sentar. Não lhe dei conselhos. Não lhe disse o que fazer. Simplesmente contei-lhe a minha história. Contei a ela sobre o casamento, os telefonemas, o processo lento e doloroso de perceber que minha lealdade à família estava me destruindo. Contei a ela sobre o poder de estabelecer limites, de escolher sua própria honra em vez das exigências dos outros. Enquanto ela ouvia, percebi uma mudança em seus olhos, um lampejo de reconhecimento que se transformou em uma chama constante de determinação. Ao sair do meu escritório, ela se endireitou um pouco. Obrigada, senhora, disse ela. Acho que agora sei o que preciso fazer.
Na manhã seguinte, Gideon me levou ao banco. Peguei a caixinha de veludo da minha bolsa e entrei no cofre estéril e silencioso. Um funcionário do banco me levou ao nosso cofre e me deixou na pequena sala privativa. Peguei uma chave, Gideon pegou outra e, juntos, abrimos a pequena porta de metal. Coloquei a caixa de veludo azul lá dentro, empurrando-a para o fundo. Ela ficou lá na escuridão, uma relíquia de uma vida que eu não vivia mais. Ao fechar a pesada porta de aço, o som das travas se encaixando foi um baque profundo e satisfatório. Parecia mais do que apenas uma porta se fechando. Era como se um fardo que eu nem sabia que carregava tivesse acabado de ser tirado dos meus ombros. Eu havia selado o passado, não para esquecê-lo, mas para contê-lo, para impedir que seus fantasmas assombrassem meu futuro. Agora, finalmente, eu poderia voltar toda a minha atenção para o presente, para a vida que estava me esperando, aquela que eu construiria em meus próprios termos, aquela baseada não em sangue, mas na verdade. 1 ano depois, o silêncio do nosso quintal na Virgínia é o meu santuário. O ar está quente, úmido e repleto do suave zumbido das cigarras. Estou ajoelhada no meu jardim, com as mãos nuas, trabalhando o solo rico e escuro. As plantas de lavanda e alecrim que plantei no outono passado estão florescendo. Seu aroma é um perfume calmante no ar do fim da tarde. O silêncio na minha vida não é mais o silêncio pesado e opressivo de um telefone sem resposta. É um silêncio tranquilo e escolhido, agora preenchido pelo chiurear dos pássaros, pelo riso distante das crianças da vizinhança e pelo som constante e reconfortante da presença de Gideon dentro de casa. O barulho desapareceu. A estática constante de baixa qualidade das expectativas, exigências e julgamentos da minha família foi completamente eliminada da minha frequência. Em seu lugar, um novo tipo de felicidade se enraizou. Uma alegria silenciosa e firme que eu nunca imaginei ser possível. É uma felicidade que não exige audiência nem validação. Ela simplesmente é. Arranco uma erva daninha teimosa do solo e a jogo no balde ao meu lado. Enquanto me sento sobre os calcanhares, limpando uma mancha de terra da bochecha, penso no versículo que minha mãe adorava, do Evangelho de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sempre pensei que a liberdade fosse uma declaração alta e triunfante. Aprendi que, muitas vezes, ela é silenciosa. Às vezes, a liberdade é apenas a sensação da terra quente sob os dedos e a certeza de que ninguém pode tirar a sua paz sem o seu consentimento. Mais tarde, sentada à minha mesa, um e-mail chega à minha caixa de entrada. É da diretora da minha antiga escola em Middleton. Meu coração dispara. O assunto diz: a primeira ganhadora da Bolsa de Integridade Eleanor Barnes. Em anexo está a foto de uma jovem com olhos brilhantes e determinados e um sorriso radiante, segurando um certificado emoldurado. Usei parte do dinheiro, o dinheiro que seria o pagamento final de um casamento que nunca aconteceu, para estabelecer a bolsa de estudos. Não era uma quantia alta, mas era significativa. Era para uma aluna que, como minha mãe, demonstrou integridade e perseverança inabaláveis diante das dificuldades. No corpo do e-mail, havia uma carta curta e digitalizada do destinatário. Prezado Major Barnes, dizia, muito obrigado por esta bolsa. Ela ajudará muito minha família com as despesas da faculdade. Mas, mais do que o dinheiro, este prêmio me lembra que fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, é o que mais importa. Farei o meu melhor para honrar o legado de integridade de sua mãe. Lágrimas brotam em meus olhos, mas não são lágrimas de tristeza. São lágrimas de gratidão. Eu havia resgatado a memória da minha mãe. Ela não vivia mais em um cofre escuro, contaminada pela traição. Estava lá fora, no mundo, uma força viva e pulsante para o bem, uma fonte de inspiração para uma nova geração. Eu havia transformado um legado de dor em um legado de promessa. Minha vida no exército também mudou. O inquérito oficial sobre o e-mail anônimo foi encerrado rapidamente com um pedido formal de desculpas do gabinete do inspetor-geral pela distração. Mas a experiência abriu uma nova porta para mim. Tornei-me uma mentora informal para oficiais mais jovens, especialmente para as jovens que estavam começando suas carreiras.
Eles vêm ao meu escritório, muitas vezes hesitantes em falar sobre as pressões específicas que enfrentam, não apenas no campo de batalha, mas em casa. Na semana passada, uma jovem segundo-tenente veio me ver. Ela era perspicaz, competente e estava a caminho de uma carreira brilhante, mas estava com dificuldades. A família dela, em casa, não respeitava sua escolha de servir, menosprezando constantemente suas realizações e exigindo dinheiro que ela não tinha. Ela se sentia dividida, culpada e exausta. Convidei-a para sentar. Não lhe dei conselhos. Não lhe disse o que fazer. Simplesmente contei-lhe a minha história. Contei a ela sobre o casamento, os telefonemas, o processo lento e doloroso de perceber que minha lealdade à família estava me destruindo. Contei a ela sobre o poder de estabelecer limites, de escolher sua própria honra em vez das exigências dos outros. Enquanto ela ouvia, percebi uma mudança em seus olhos, um lampejo de reconhecimento que se transformou em uma chama constante de determinação. Ao sair do meu escritório, ela se endireitou um pouco. Obrigada, senhora, disse ela. Acho que agora sei o que preciso fazer. Percebi então que minhas cicatrizes haviam se tornado um mapa para outros. Minha história, nascida de tanta dor, poderia ser um guia, ajudando outro soldado a encontrar o caminho para sair da escuridão. Esse pensamento me encheu de um senso de propósito mais profundo e pessoal do que qualquer medalha ou promoção. A história termina aqui, na minha varanda dos fundos, ao pôr do sol. Gideon está ao meu lado, com o braço confortavelmente apoiado em meus ombros. O céu está resplandecente com listras rosa e laranja. Estou escrevendo em um diário simples, encadernado em couro, não para que os outros leiam, mas para mim. Uma última anotação, uma última verdade. Eu costumava pensar que a família era uma fortaleza, um lugar de segurança suprema, construído com sangue e ossos. Aprendi que uma verdadeira fortaleza não se constrói com essas coisas. Ela se constrói com respeito, lealdade e verdade. Seus muros são os limites que você protege. E seus portões só se abrem para aqueles que honram o que há dentro. Perdi uma família, mas me encontrei. E, no final, foi uma troca justa. Fechei o livro, o couro macio sob minha mão. Encostei a cabeça no ombro de Gideon, com o coração pleno e tranquilo. Sentamo-nos juntos, observando o último raio de sol mergulhar no horizonte e damos boas-vindas à escuridão pacífica. Obrigada por ouvir a minha história. A paz que encontrei não me foi dada de presente. Ela foi construída com uma barreira e uma escolha difícil de cada vez. Minha esperança é que minha jornada possa servir de mapa para qualquer um que se sinta perdido na névoa das obrigações familiares. Se a minha história ressoou com você, ficaria honrado se você se inscrevesse neste canal, Chosen Revenge. Há mais histórias aqui sobre força, resiliência e o poder de encontrar a sua própria verdade. Você não está sozinho. Obrigada por fazer parte da minha fortaleza.